Fala, salve, salve galera do canal do Esporte por Esporte. Esse aqui é o Quarterback. Você já sabe, esse programa semanal trazendo tudo sobre o mundo da NFL, com muitas notícias, muitos comentários, muita informação, algumas curiosidades, né? Que a gente sempre traz alguma curiosidade ou outra. E hoje, né, estamos fazendo o programa gravado, trazendo muita coisa ainda sobre o pós ali, o auge da free agency. A free agency ainda está em andamento, né? Ainda tem jogadores se acertando, mas o auge já foi a semana passada. Então, alguns daqueles jogadores que a princípio não eram prioridade no mercado estão se arrumando também. Tem jogador muito top ainda, sem destino, sem futuro definido. Mas a gente vai falar tudo sobre isso na próxima meia hora. Eu estou aqui, Felipe Mendonça, com meu amigo Harley Rodrigues, que está lá direto do Recife, mas está por dentro de tudo da NFL. Tudo bem, Harley? Fala, Mendonça! Tudo bem? Grande abraço para ti, meu amigo. Grande abraço a todos que nos acompanham aqui no canal do Quarterback. Muito ansioso aqui para a gente falar sobre o mundo da NFL, que, rapaz, quanta gente mudando de equipe, né? Muitas equipes aí se reforçando. Olho no Detroit Lions, hein? Detroit Lions está reforçando a sua defesa com jogador oriundo do Philadelphia Eagles. E já dando declaração polêmica. Também vamos falar do Ken Newton. Ele voltou, hein, Mendonça? Ken Newton voltou às manchetes. Está indignado. Não existem 32 quarterbacks melhores do que eu, disse Ken Newton. A gente vai trazer tudo isso e muito mais nos próximos 30 minutos. Começar aqui com uma notícia que, para mim, foi meio de última hora, que o Roger Goodell assinou uma extensão contratual, vai continuar sendo comissário da NFL durante um tempo. E com uma coisa que não está na nossa pauta, mas eu queria ouvir a opinião do Harley, que Baker Mayfield deu uma declaração dizendo que ele não quer ser o próximo Tom Brady. Quem que disse para ele que ele tinha capacidade de ser isso, hein? Será que ele imaginou, né? Em algum momento, eu acho que ele sonhou, né? Ou estava vivendo alucinações. Só pode, né? Porque não tem o menor cabimento, né? Igual o Tom Brady, só o branco dos olhos, né, Mendonça? É isso que eles têm de igual. Porque, não tem como. Coitado da equipe do Tampa Bay Buccaneers, vai ter muita dificuldade agora com o padeiro, né? Agora o Tampa Bay vai ter que se reinventar, vai entrar no rebuild, né? A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, mas nunca é demais ressaltar. A equipe do Tampa Bay vai ter que se montar novamente através do draft. Então agora serão anos duros para a equipe de Tampa Bay sem um grande quarterback, sem grandes holofotes, sem grandes jogadores querendo jogar no sul da Flórida. Então a gente percebe que vai ser um momento ali de transição para essa franquia, né? Talvez ela renasça daqui a uns 4, 5 anos, como é de praxe, né, no universo da NFL, Mendonça. Isso, é isso. Começando então falando sobre times que se reforçando, vou começar pela divisão do Tampa Bay. Carolina Panthers, que vai ter a primeira escolha do draft, hein? Temos que lembrar, trazendo Miles Sanders e Adam Thielen. Panthers, que já mostrou um time melhor no ano passado, em alguns momentos jogando muito bem. Começa nesse momento aí com umas peças interessantes, vai ter um quarterback novato, mas a primeira escolha, então vai ser o quarterback que eles quiserem. Dá pra ficar de olho nesse Carolina Panthers já ou é cedo, hein, Harley? Eu acho que a gente tem que ficar de olho sim, Mendonça. Eu acho que promete a equipe de Carolina, sobretudo numa divisão, né, que a gente pode falar com mais profundidade, que é uma divisão fraca, né? Então eu vejo que a vinda do Miles Sanders, ela vem suprir aquela lacuna deixada pelo nosso querido running back que foi para o 49ers, né, que o Christian McCaffrey, que é o melhor da liga, e a equipe do Carolina não conseguiu suprir essa lacuna. Acho que o Miles Sanders cai muito bem ali. Já o Adam Thielen, eu acho que é um ex-jogador em atividade, Mendonça. Eu não traria. Acho que é um jogador que já teve seu auge na liga e que pode acrescentar muito pouco nesse momento. Mas, caso ele venha jogar com um quarterback novato, é justamente um atleta que pode passar novas concepções de jogo, novas leituras para esse quarterback. Então, nesse quesito, o Adam Thielen pode ser bem importante. Eu acho que foi por isso que a equipe de Carolina foi atrás dele, Mendonça. É isso, lembrando que os dois estavam livres no mercado, né? O Miles Sanders, vice-campeão da NFL, campeão da NFC pelo Philadelphia Eagles. A gente até falou, decepcionou bastante no Super Bowl a atuação do Miles Sanders, mas é um running back em posição, de respeito, é um running back que vai te dar jadas durante a temporada toda. Não é o Christian McCaffrey, mas ele é muito bom running back. Como estava livre no mercado, acho que o Carolina acertou. O Adam Thielen, eu tô curioso, viu, Raul? Eu também acho que o auge passou. Também acho que talvez não seja tão útil, não seja tão alvo de muita coisa.
Mas ele perdeu muito espaço pela ascensão do Justin Jefferson no Vikings, né? O Justin Jefferson é um monstro e estava dominando essas recepções no Vikings. Fico curioso ver aonde que ele se encaixa, se ele vai ser talvez uma bola mais de segurança, não seriam rotas muito longas, apesar de ser wide receivers, uma bola mais de segurança, que é um cara experiente, é um cara que jogando ali com o mental dos marcadores, na movimentação, pode ainda ser bem importante para esse ataque desse time promissor do Carolina, hein? Vamos ver quem é o quarterback, né? Quando se fala de C.J. Stroud, de Bryce Young, vamos ver, o draft está chegando, o draft em abril, mas achei interessante essa movimentação e como você falou, uma divisão muito fraca, uma divisão que o Tampa Bay, com o Tom Brady, quase perdeu ano passado ainda, porque o Tampa Bay já não estava bom, sem o Tom Brady, o Tampa Bay já era, a gente falamos aqui do Baker Mayfield. Então, quem ganha a divisão vai para o playoff, dá para pensar em Dallas playoff. Fala aí, Raul. E o Adam Thielen, né, Mendonça? A gente acompanha os insiders lá dos Estados Unidos, né, o Adam Schefter, sobretudo, e a grande especulação que tinha em torno dele é que ele fosse se aposentar, né, que ele saísse da liga após temporadas muito vitoriosas lá no Minnesota Vikings. Talvez venha até a ser um jogador que a torcida do Vikings guarde com muito carinho na história, né? E agora foi uma tremenda uma surpresa a contratação dele pelo Carolina Panthers. Eu só consigo entender com base na experiência do Adam Thielen, jogando com quarterback novato, ele passar essas leituras que são, sobretudo, fundamentais para qualquer quarterback, e ainda mais um quarterback novato, né? Então, que chega muito verde na liga. Eu acho que o Adam Thielen pode ajudar muito numa leitura na linha de scrimmage, por exemplo, e pode ser essa bola de segurança, ele tem corpo, sempre se mostrou um recebedor confiável. Eu acho que o pensamento de Carolina vai em cima disso, e até por ser um jogador barato, né? Um jogador que tinha essa perspectiva de se aposentar. Então, nesse aspecto, eu consigo entender a contratação do Adam Thielen pelo Carolina Panthers. Agora, se eu acho que ele vai render produtivamente, ele vai ser um ótimo jogador recebendo passes em profundidade, acho que esse melhor do Adam Thielen a gente já viu, Mendonça. Ah, sim, não, que o melhor já passou. O Adam Thielen já foi pro Bowl, né? Que o melhor já passou, não tem a menor dúvida. Outras duas movimentações chamaram a atenção nessa última semana. Orlando Brown, campeão da liga, indo para o Cincinnati Bengals, talvez o maior rival hoje do lado da AFC. Marcus Mariota no Eagles. Vamos começar pelo Orlando Brown. Sinceramente, eu acho o Orlando Brown um tanto quanto superestimado, tá? Não acho ele tão espetacular assim. Jogava com o Lamar no Ravens. A gente tem nossas críticas ao Lamar, mas o Lamar é um quarterback muito móvel, que às vezes a marcação passava pela linha do Ravens e o Lamar salvava com as pernas. O Mahomes também é um cara que salvava muito com as pernas, então para mim o Orlando Brown deu muita sorte. Ele não é ruim, mas eu não acho que ele é tudo isso não. E chega para ser left tackle, chega para tomar conta do lado mais importante dessa linha do Bengals. O que você acha dessa contratação? Olha, Mendonça, eu consigo entender essa contratação porque você enfraquece um concorrente direto, né, no caso o Kansas City Chiefs, e você fortalece a sua principal deficiência, que no caso do Cincinnati Bengals ainda continua sendo a linha ofensiva. Então a proteção do Joe Burrow é fundamental para que Cincinnati consiga chegar longe, né, na temporada. Então você traz um jogador que eu concordo contigo, não é nenhuma sumidade, né? Não é um jogador assim bárbaro, que a gente fala, caramba, esse daí é um ótimo bloqueador, como ele defende o seu quarterback. Não acho que o Orlando Brown seja esse tipo de jogador, mas tem essa questão de você enfraquecer um oponente direto, e é óbvio que a gente vai continuar vendo a disputa entre Patrick Mahomes e Joe Burrow. É óbvio que isso daí vai perdurar por muitos e muitos anos. Então Cincinnati faz um esforço um pouquinho mais agressivo no mercado, tira um jogador importante da linha ofensiva do Kansas City Chiefs para se fortalecer. Com base nesse raciocínio, eu consigo entender a contratação do Orlando Brown, Mendonça. Aí já para emendar, falei Marcus Mariota no Eagles e substituindo o Gardner Minshew, que foi pro meu Colts. O que você pode falar dessas movimentações só para compor o elenco, né? Ah, com certeza, né? Marcus Mariota não tem a menor condição de jogar como titular na NFL, né? Teve um brilhareco no Tennessee Titans, mas é um jogador que ficou devendo, que a gente tinha uma expectativa mais alta e vem para ser banco da equipe do Philadelphia Eagles, sem sombra de dúvidas. Eu prefiro o Gardner Minshew. Eu, se fosse a equipe dos Eagles, tentaria segurar o Gardner Minshew, mas é difícil você segurar um cara que é reserva, né? E tem os números do Gardner Minshew. Então é natural que, vindo uma proposta para que ele pelo menos brigue pela posição de titular, que ele venha a sair. Agora,
se a equipe do Philadelphia precisar do Marcus Mariota, eu acho que está em péssimos lençóis, Mendonça. Tô contigo, um péssimo sinal, também prefiro o Gardner Minshew. Mas, aí falando agora como torcedor do Colts. Colts que deve draftar um quarterback na primeira rodada desse próximo draft. Se não escolher um quarterback por causa do Gardner Minshew, vocês estão de brincadeira. Não pode. E outra, eu vi gente em páginas de torcedor do Colts falando que mas ele pode ser um ano titular para ser mentor do jovem quarterback. Mentor também não é demais, né? Calma lá, não. Aí vocês estão pegando pesado. Pode brigar aí pela inexperiência, mas não vai ser mentor de nada. E tem que escolher um quarterback. Chega, né? O outro que teve o Matt Ryan, já dispensou o Matt Ryan. Como o negócio nem achei que foi tão ruim, né? Porque o Matt Ryan jogou no Colts com o Falcons pagando maior parte do salário, mas foi uma aposta que deu errada. E num cara que já jogou Super Bowl, né? O Gardner Minshew, não, né? Vocês não vão deixar passar uma escolha de draft por causa do Gardner Minshew. Não tô errado, né, Raul? Não, de forma alguma, né? E o Colts tem que se reinventar na base do draft mesmo. Tem que buscar draftar um quarterback, né? E tentar achar um novo Andrew Luck, tentar achar um novo Peyton Manning, né? Essa é a ideia do Indianapolis Colts. Eu penso dessa forma. Agora, o Gardner Minshew não é o futuro da franquia, como a gente gosta de pontuar. O quarterback é a posição mais crítica da NFL, né? Para os amigos que estão chegando agora, talvez não saibam. O quarterback é o cara que dita o ritmo do jogo, é o cara que tem o poder nas suas mãos, é o cara que consegue lançar em profundidade, consegue passar a bola para o seu running back quando tem que gastar cronômetro. Então é o jogador mais importante desse jogo de xadrez chamado futebol americano. O Gardner Minshew nunca mostrou ao longo da sua carreira que possa ser um atleta que leve o Indianapolis Colts a, por exemplo, chegar numa final de conferência. Não vejo potencial no Gardner Minshew para isso. Então eu penso que o Colts tem que se reinventar na base do draft. Estou contigo, tem que draftar um quarterback e tentar a sorte. Draft, muitas vezes, é sorte. Você drafta o primeiro do ranking e o cara, muitas vezes, acaba não jogando nada. E o Tom Brady da vida, draftado lá atrás, se tornou o GOAT. A gente viu o Brock Purdy, última escolha do draft, jogando o que jogou na temporada passada, comandando o San Francisco 49ers. Então o draft é aquela popular loteria, como os americanos gostam de dizer, né, Mendonça? É isso. Mas tem que arriscar, tem hora que tem que arriscar. Esse negócio de contratar quarterback veterano não estava dando certo, não. Falando de quarterback veterano, como o Raul adiantou no saque inicial, tá voltando as manchetes, bota aí o que Ken Newton tá perguntando, o que tá acontecendo com Ken Newton. Ken Newton Super Ken. Já foi do Carolina Panthers, bota o vídeo aí, depois a gente comenta. Tell me how these randoms keep getting jobs. Don't worry about it. I'ma say it. I can't wait to say it. I love it. I love it. I'm seeing a lot of people trolling the idea, and it's official. I will be throwing at Auburn's Pro Day Tuesday. Tá aí. Ken Newton, abrindo aspas, Ken Newton, como esses aleatórios continuam conseguindo empregos, não tem 32 filhos melhores do que eu. Ken Newton, 32 anos, o Halle já tá até rindo. Não tem 32 quarterbacks melhores que Ken Newton hoje, Halle? Olha, Mendonça, eu entendo que 32 não. Ele é melhor, ele poderia estar na liga, mas ele não estaria na primeira prateleira nem na prateleira do meio. Ele estaria na rabeira, na minha concepção. Mas, claro que esse discurso aí do Ken Newton lembra o Super Ken, né? Ele que gosta de ser chamado aí de super-homem. Eu vejo que ele está um pouquinho falastrão demais, Mendonça. E as equipes da NFL não estão confiando nele. Para contextualizar, para quem está nos acompanhando, ele vai participar desse Pro Day em Auburn, que é justamente a rabeira do Combine. Então lá vão estar posicionadas os scouts das 32 equipes da NFL, né? Mas justamente para analisar aqueles atletas que estão ali sem holofotes, que não tem muita perspectiva. Não é muito o caso do Ken Newton, que já foi MVP da liga. Então ele se rebaixar e ir para esse Pro Day demonstra assim, um pouco de humildade, né?
Vamos tentar voltar contato com o Halley. E aí, enquanto isso, vamos tocando. É isso, o Ken Newton, que foi MVP da liga, como o Halley destacou, pegou o Carolina Panthers, perdeu o Super Bowl. É muito jovem, muito móvel, muito forte. Ele sempre teve muita mobilidade, mas sempre foi um quarterback forte, né? A gente vê muitos quarterbacks móveis, mas que são magrinhos, são mais franzinos. O Ken Newton é um monstro, por isso esse apelido do Super Ken. E ele jogava muito, é muito bonito de ver o estilo de jogo do Ken Newton, mas faz muito tempo que está longe. Porque acha que está entre os 32. Eu não acho que está entre os 32. Podia arrumar emprego na liga? Poderia arrumar emprego na liga, mas para mim não como titular. Halley voltou, está de volta. Vou passar para tu concluir, Halley, e já falando, se você fosse Ron Rivera, que era o técnico Ken Newton no auge dele no Carolina Panthers, Ron Rivera no Washington Commanders hoje, contrataria Ken Newton? Olha, Mendonça, só concluindo o raciocínio que eu estava dizendo o seguinte, né? Então eu estava feliz quando eu vi a notícia do Ken Newton, né, se colocando à disposição das equipes, né, nesse Pro Day lá em Auburn, porque demonstrava um pouco de humildade, né, com base no que a gente conhece do Ken Newton, que sempre foi falastrão, então eu vi com bons olhos. Aí vem esse vídeo, né, na qual ele xinga, né, e fala, não, existem 32 FDPs melhores do que eu. Aí eu parei, né? Aí cadê a humildade, né? Cadê o pezinho no chão? Acho que o momento agora é de demonstrar que ele está muito disposto, que ele está em forma, que ele está apto a retornar à liga, né? Porque está óbvio, Mendonça, que as equipes não acreditam mais no Ken Newton. Ele teve ótimas oportunidades, teve a oportunidade de trabalhar com o Bill Belichick no New England Patriots, ficou um ano. Bill Belichick olhou o Ken Newton ali diariamente e não confiou no Ken Newton. Falou, cara, eu vou com o Mac Jones. Eu não quero o Ken Newton. Então, acho que isso daí tem que servir de lição, porque a gente está falando de um cara que foi MVP da liga, um cara que escreveu uma página belíssima na sua carreira, que levou a sua equipe até o Super Bowl, levou o Carolina Panthers. Então, vamos aguardar, vamos ver os próximos capítulos aí da novela Ken Newton, mas eu acho muito difícil uma equipe da NFL dar uma nova oportunidade para ele, Mendonça. Também estou achando bem complicado. Falando agora de outro, né, de uma movimentação também dessa off-season, com também declaração, bota aí pra gente o Gardner Minshew, reforço do Detroit Lions, como o Halley disse, né, falando desse Detroit Lions tem que ficar de olho. Aí, para ser honesto, com você, um pouco melhor, ele comparando o elenco do Lions com o Eagles finalista, o Eagles chegou no Super Bowl. Esse Detroit Lions, eu acho que ele exagera, que é um pouquinho melhor, mas é um elenco muito promissor, muito jovem, com muito talento jovem, e que parte do princípio que eles vão evoluindo, né? É para ficar de olho tanto assim já? Eu entendo que sim, Mendonça. Eu achei a última temporada do Detroit Lions muito promissora, com um ataque explosivo, para lá de dinâmico, fez ótimas partidas, sobretudo jogando em Detroit, no Ford Field, e a gente via que o grande calcanhar de Aquiles sempre foi a defesa. Agora com o Gardner Johnson, eu acho que é um reforço considerável que essa defesa do Detroit Lions ganha, e claro, né, aí entra o lado falastrão dos atletas, né, ele falar que essa defesa aí já está no nível de ser comparada do Philadelphia Eagles é uma tremenda de uma heresia, né, mas eu entendo que se a defesa do Detroit Lions evoluir, Mendonça, a gente vai estar vendo uma equipe para lá de forte, e mantendo o ataque explosivo com a Amon-Ra St. Brown, né, correndo em profundidade. Eu vejo que a gente tem que ficar muito de olho nessa equipe do Detroit Lions, que surpreendeu na última temporada, e como eu disse, se conseguir ajustar a sua defesa, acho que vai brigar por coisa grande nessa próxima temporada, Mendonça. O Lions brigou por playoff. Falei Gardner Minshew, não, Gardner Johnson, né? Confundi um com o outro aqui, mas Gardner Johnson. Que Tudo Gardner. Chega pro Detroit Lions. Passando um pouco agora para a gente estar fazendo as análises de divisão, né, Halley? Hoje a gente separou a AFC East aqui, a divisão do New England Patriots, a divisão do Tom Brady, pelo menos a divisão do New England Patriots, né? Tá aí, são 22 títulos do Patriots, 14 do Dolphins, 13 do Bills, só 4 do Jets e 10 de outras equipes que já passaram por essa divisão antes. Mas esse domínio do Patriots tem motivo, tem nome, tem dois nomes, né? Como eu falei, Belichick e Brady. Tem aí os últimos anos, né? Que é uma sequência absurda, né? A gente pegou só os últimos 10. São 7 seguidos do Patriots, depois nada. E não tá com a perspectiva de que esse nada vai mudar, né? Pode não ser o Bills, pode ser o Dolphins, tá? Se o Aaron Rodgers for, pode ser o Jets. Mas não tá com cara de que vai ser o Patriots em 23, né, Harry?
Olha, se o Aaron Rodgers for pro Jets e ganhar a divisão, Mendonça, eu, eu vou fazer o programa aí com o bonezinho do Sérgio Malandro, igual eu falei no EP Rádio, viu? Não vai acontecer, não vai acontecer. Parece que tem ali um bode enterrado lá no estádio do nosso querido New York Football Jets, né? Porque a equipe do Jets, cara, não consegue chegar longe, né? A última grande aparição do Jets que eu vou me recordar ainda era com o Sanchez como quarterback, Mark Sanchez, né, que teve aquele butt fumble, né, e assim é triste demais para o torcedor do New York Football Jets, é uma franquia derrotada, né, e mesmo com o Aaron Rodgers chegando lá, caso venha se confirmar essa notícia, eu não consigo ver o Jets suplantando a equipe do Buffalo Bills e nem a equipe do Miami Dolphins, que são duas equipes para lá de fortes, duas postulantes a Super Bowl, caso se mantenham inteiras, né? A gente sabe, a NFL é aquele moedor de carne, né, Mendonça? É muito complicado você chegar inteiro nos playoffs, mas caso eles consigam, são duas equipes com certeza que vão brigar por coisa muito grande. Não, é isso. O Bills, como a gente mostrou, ele vem ganhando nos últimos 3 anos. A parceria McDermott e Josh Allen tem funcionado muito bem. Vamos ver até quando vai essa dinastia. Porque o Dolphins, a gente trouxe, semana passada, inclusive, falamos muito do Dolphins, que reforçou muito o seu elenco, né? Então é um desafiante, é um postulante aí brigar por esse título da AFC East. E o Jets nessa novela, né? Vem Aaron Rodgers, não vem Aaron Rodgers. Semana passada tava todo mundo cravando já que ia ser, até agora nada de definição. Vamos ver como é que encaminha essa novela. O Halley travou de novo, professor? Acho que travou, né? Aí daqui a pouco o Halley volta, eu vou perguntar para ele também sobre o New England Patriots, né? Porque o Patriots teve campanha de 8-9 na última temporada. Eu sinceramente esperava um mercado mais agressivo do Patriots. Não sei qual é o plano do Bill Belichick. Esperava um mercado mais agressivo. O Patriots trouxe o Juju Smith-Schuster já na semana passada, trouxemos aqui. Não acho que muda patamar do time. Essa semana acertou com o Mike Gesicki, Tyrann. Também, para mim, está muito longe de mudar patamar de time, Mike Gesicki. Esperava um mercado mais agressivo. Por isso que eu falo, foram tantos anos de domínio. Se eu não estou enganado, na era Tom Brady e Belichick só perderam 2 anos justamente para o Jets que o Brady machucou. Esse Jets do Mark Sanchez, mas o Brady machucou, senão ganhava também a divisão, né? Então é difícil ver o New England Patriots com um time que não é nada demais e tão pouco agressivo no mercado, tentando pouco, né, se movimentando pouco para tentar buscar reforços aí para esse time, para voltar a brigar como sempre brilhou, né? O Bills atual tricampeão, Bills muito criticado em playoffs, perdeu 2 vezes para Kansas City Chiefs, ok, e perdeu jogando muito bem, mas nesse último playoff, mesmo jogo que ganha do Miami Dolphins remendado, sem o Tua, e o Bills ganhou suado, sofrido, foi duro de ver aquela vitória. Então o Bills tem que se provar em playoff. O McDermott já questionado, já pressionado até por isso, porque o elenco é forte, o time investiu e chega em playoff, não manda, não deslancha. E esse Miami Dolphins, já como mostramos aqui, também tem muitos títulos. O Miami Dolphins já teve Dan Marino. E tem esse Tua Tagovailoa aí que para mim é uma incógnita, né? Não sofreu 3 concussões, se não estou enganado, foram 3 na temporada passada. Ficou fora de muitos jogos, ficou fora dos playoffs. Tem muita dúvida sobre a saúde do Tua. Como é que ele vai estar, se ele vai conseguir jogar uma temporada inteira. Então é uma divisão complicada, embolada, com forças, mas o Halley está de volta. O Halley estava comentando aqui do Patriots. Tu não esperava um mercado mais agressivo do Patriots? Não, o Patriots trouxe o Juju na semana passada, essa semana acertou com o Mike Gesicki e Tyrann. Não está faltando um pouco de agressividade? Qual é o plano do Belichick para esse time? Verdade, né, Mendonça? Eu entendo que o salary cap está sendo o grande problema, né, lá da equipe do New England, mas eu esperava, de fato, uma proatividade mais do tio Bill, né? Eu esperava que a equipe do New England fosse forçar em posições carentes, né, sobretudo cornerback, né? Eu vejo que New England é muito fraco, né, na defesa do passe adversário, então eu achava que New England fosse se reforçar com, por exemplo, o Miami Dolphins se reforçou com o Jalen Ramsey, né? Seria um ótimo reforço para a equipe do New England, que é tão carente na proteção da defesa ao passe adversário. Então acho que foi ali uma cartada de ouro da equipe do Miami Dolphins.
E é um grande ponto de interrogação, até onde o Mac Jones pode levar esse New England, Mendonça. Eu acho que o teto desse atleta não é dos mais elevados. Perdemos o Halley de novo. Vamos tentar restabelecer essa conexão. Estamos aqui na reta final do quarterback já. Enquanto a gente tenta restabelecer a conexão com o Halley, vamos mostrar as quentinhas da semana? Não vou anunciar como quentinhas do Mendonça, que aí achei estranho, né? Eu mesmo anunciar. Vamos lá, algumas notícias importantes aí da semana. Jonah Williams, offensive tackle do Bengals, pediu para ser trocado. Isso está ligado diretamente à chegada do Orlando Brown no Bengals. O Orlando Brown chega para ser left tackle, o Jonah Williams sabe que vai perder essa vaga, teria que mudar de posição na linha e não topou, está pedindo para ser trocado. Vamos ver aí onde ele se encaixa. Darius Slay, cornerback do Eagles, renovou o contrato, era cotado para sair, estava complicada a renovação, mas conseguiu acertar. Fica e é um peça importante esse time do Eagles. O Brandon Cooks, o wide receiver, trocado para o Dallas Cowboys. Aí temos alguns recordes nesses dois últimos, né? Ele deixa o Texans para o Cowboys, é a quarta troca na carreira dele. Ele é um dos recordistas, esse é recorde da NFL de trocas, não é que ele defendeu 4 times, ele foi trocado 4 vezes. E o Laramie Tunsil, o offensive tackle, renovou com o Texans e é o offensive tackle mais bem pago da história. São 2 recordes ainda envolvendo o Texans. O Brandon Cooks que sai, o Laramie Tunsil que renova e vira mais bem pago. Harley está de volta. Comenta aí o que você acha das quentinhas aí e termina o raciocínio aí antes de travar, Harley. Não, o que eu dizia, né? O Mac Jones, ele tem um teto que a gente já parece conhecer, né? Ele já teve várias oportunidades, a gente já viu vários jogos do Mac Jones. E só para concluir, o que eu penso é o seguinte: o tio Bill não tem tanta paciência assim. Então, se o Mac Jones não representar nessa próxima temporada, eu não duvido, não ficaria nem um pouco espantado do Bill Belichick dar um pé na bunda dele e falar: meu amigo, vamos ter que partir para outra, vamos ter que buscar um novo quarterback. Acho que vai ser a temporada decisiva do Mac Jones. Ou evolui, ou evolui. Não tem outra para o Mac Jones, né? Então eu entendo que vai partir muito por esse raciocínio da comissão técnica com relação a esse atleta. Agora, sobre as quentinhas, Brandon Cooks é impressionante, né? Um baita num cigano na NFL. Né, tá toda hora aí pulando de galho em galho, né, não consegue se firmar em lugar nenhum. É um jogador mediano, nunca teve um grande expoente, mas também não é um jogador fraco, por isso fica aí pingando, né, contratinho de um lado, contratinho do outro, né, e o Tunsil ganhar o maior salário, né, para um jogador de linha ofensiva, eu acho um tremendo de um equívoco. É o maior da história, hein? Não é o maior da atualidade, não. É o maior salário da história para o jogador de linha ofensiva, é surreal. O Brandon Cooks é um jogador mediano, só falta ele descobrir isso, né? Porque ele acha que ele é muito bom. Mas é isso, Raul. Mas eles são assim, né? Eles têm autoestima, né? Muito elevada, né? Os jogadores lá. Também ganhando o que eles ganham, Mendonça. Acho que é difícil ficar cabisbaixo. É isso, estamos chegando aqui na reta final do quarterback. Ainda acompanhando. Tinha pensado também de falar de Odell Beckham Jr., mas não temos novidades sobre ele, né? Só que ele ainda está no mercado. Aaron Rodgers ainda que esse futuro definido, mas falta assinar, falta resolver. Então a gente volta na semana que vem com muita informação, com muito mais coisas. Deixa eu pedir o destaque final do Halley Rodrigues aí. Valeu, Mendonça. Grande abraço para você, grande abraço a todos que nos acompanharam aqui no Quarterback. Façam aquilo que a gente sempre pede, galera. E não custa nada. Aperta lá no joinha, dá uma força aqui pra gente. Siga o Quarterback nas redes sociais, no Instagram. O Mendonça está lá diariamente alimentando a rede social para você ficar por dentro das últimas que acontecem na Liga. Dá essa moral para a gente. Quarta-feira tem mais, estaremos aí nos estúdios ao vivo para a gente falar sobre esse mercado para lá de aquecido da NFL e com certeza teremos muitas novidades na próxima semana, Mendonça. Grande abraço para você, grande abraço a todos. Valeu, Halley. Como fala, o mercado aquecido, draft chegando, o assunto não vai faltar. A gente se vê na semana que vem, voltando a estar ao vivo na quarta-feira, 9 da noite, aqui no canal DPE. Valeu, gente, um abraço.